Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento a Silene, a equipe do programa. É uma alegria estarmos mais um domingo juntos. Que Deus nos abençoe para que esses instantes sejam bem positivos na nossa vida, na nossa mentalidade, no nosso coração. Nós vamos convidar a nossa companheira Jane para poder cumprimentar os ouvintes. Bom dia, queridos ouvintes. Deus nos abençoe. O dia está agradável hoje, nem quente demais, nem frio, né? E nem chuva. A chuva é benéfica, né? Só que ontem eu escutei as cigarras cantando lá no meu quintal. E aí eu falei, lá na minha cidade, em Minas, quando cantava cigarra, era sinal de que não ia chover. Parece que acertamos. Nós vamos ouvir então, primeiro, gente, o programa hoje está uma beleza. A mensagem do momento.com. Onde estão os nossos amores? Quando as sombras da morte arrebatam nossos amores, um punhal se crava em nosso coração. A dor moral é tamanha, a sensação de perda é tão grande, que o corpo inteiro se retesa e sente dores. À medida que os dias se sucedem e as horas avançam, tristonhas, acumulando dias, a ausência da presença amada mais se faz dolorida. Então, revolvemos nossas lembranças e no banco de dados da nossa memória vamos recordar dos momentos felizes que juntos desfrutamos. Recordamos das viagens, das pequenas coisas do dia a dia, dos aniversários, das tolices e até das rusgas, dos pequenos embates verbais que, por convivermos tão próximos, aconteceram ao longo dos anos. Se o ser amado é um filho, ficamos a rememorar os primeiros passos, as palavras iniciais, os balbucios. E a noite da saudade vai se povoando de cenas que tornamos a viver e a sentir. Recordamos o dia da formatura, as festas com os amigos, as ansiedades antes das entrevistas do primeiro emprego. Tantas coisas a rememorar. Acionamos as nossas recordações e, como um filme, as cenas vão ali se sucedendo, uma a uma, enquanto a vertente das lágrimas extravasa dos nossos olhos. Se se trata do cônjuge, vem-nos à lembrança os dias do namoro, os tantos beijos roubados aqui e ali, as mãos entrelaçadas, os 1000 gestos da intimidade. Na tela mental, refazemos passos, atitudes, momentos de alegria e de tristeza, juntos vividos e vencidos. Pais, irmãos, amigos, colegas. A cada partida, na estatística de nossa saudade, acrescentamos mais um item. E tudo nos parece difícil, pesado. A vida se torna mais complexa sem aqueles que amamos e que se constituíam na alegria de nossos dias. Vestimos-nos de tristeza e desaceleramos o passo da própria existência. Como encontrar motivação para a continuidade das lutas se o amor partiu? Como prosseguir caminhando pelas vias da solidão e da saudade? Nossos amores vivem e nos veem, nos visitam. Não estão mortos. Apenas retiraram a vestimenta a que nos habituáramos a vê-los. Substituíram as vestes pesadas por outras diáfanas, vaporosas. Mas continuam conosco. Por isso, não contribuamos para sua tristeza ficando tristes. Eles que nos amaram, continuam a nos amar com a mesma intensidade e nos desejam felizes. Por isso nos visitam nas asas do sonho, enquanto o sono nos recupera as forças físicas. Por isso nos abraçam nos dias festivos, transmitem-nos a sua ternura com seus beijos de amor.
Sim, eles nos visitam. Eles nos acompanham a trajetória e certamente sofrem com nossa inconformação, nosso desespero. Eles estão libertos da carne, porque já cumpriram a parte que lhes estava destinada na terra. Crianças, jovens, adultos ou idosos. Cada qual tem seu tempo, determinado pelas sábias leis divinas. Quando as dores da ausência se fizerem mais intensas, ora e pede a Deus por ti e por teus amores que partiram. E Deus, que é o amor por excelência, te permitirá o reencontro pelos fios do pensamento, pelas filigranas da prece, na intimidade da tua mente e do teu coração. Utiliza essa possibilidade e vive os anos que ainda te faltam com nobreza sobre a terra. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tão linda essa mensagem, né? A gente estudando aqui o que talvez pudéssemos conversar hoje, nós entendemos que a doutrina espírita, nós estamos num programa espírita, mas a gente procura fazer um programa em que todos que nos ouvem, mesmo os que não são espíritas, possam compreender e analisar, porque tudo na vida nós temos que analisar. É bom, vamos colocar em prática, não é descarto, né? Então, mas a doutrina espírita apareceu através das conversas com os espíritos. Inicialmente com as mesas girantes, depois com a cestinha onde se prendia o lápis, e depois com a psicografia, ou seja, o espírito utilizando as mãos do médium. Sempre teve um médium, uma pessoa sensitiva que pudesse, vamos dizer, transmitir esses ensinamentos. Então, quando a gente estuda a doutrina, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, tem uma mensagem do Espírito da Verdade, Paris 1860, que em determinado momento ele coloca assim, capítulo 5 no item 5 do capítulo 6. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir, não a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, e a vida a prova escolhida, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedo. Nesse assunto, eu encontrei no livro de Karl Schutel, um livro que ele fez para as crianças, para que a gente possa entender melhor. O Karl Schutel é o mentor espiritual da nossa casa espírita, e ele foi considerado, e ele tem um apelido de o espírita número 1 do Brasil. Ele se preocupou muito com a instrução moral das crianças e escreveu um livrinho pequenino chamado Espiritismo para as Crianças, onde, de uma forma simples, ele ensina sobre a continuidade da vida depois da morte. E diz assim, ele faz perguntas simples e ele coloca o homem não é apenas corpo. O corpo humano não é mais que o instrumento de que o espírito se serve neste mundo material para trabalhar pelo seu adiantamento. Por ocasião da morte, o homem espiritual abandona o corpo como nós fazemos a roupa velha. E esse homem espiritual chamamos de espírito só. Todas as pessoas são
espíritos revestidos de corpos carnais. Neste caso, o espírito não nasceu quando o corpo nasceu. Ele já vivia antes, no espaço, e encarna no nosso orbe e em outros mundos tantas vezes quantas forem necessárias ao seu adiantamento. O mundo espiritual é um reflexo deste mundo. Tem tudo o que existe e tem mais coisas, só que o mundo espiritual é muito mais perfeito do que o mundo material. O que consiste a vida no mundo espiritual, que Arbachútil explica para as crianças? Consiste no trabalho, no estudo, no desenvolvimento das artes, da ciência, na adoração do bem, na verdadeira adoração a Deus. A vida no outro plano é essencialmente ativa. Cada um tem uma tarefa, cada qual tem seu trabalho de acordo com a sua perfeição e os conhecimentos que possui. Silene, eu não lembro se eu já contei aqui uma história de uma faxineira no hospital aqui de Londrina. Vou contar para vocês, porque foi uma história muito interessante. Ela estava com a mãe na UTI. Nós não vamos dizer hospital para não identificá-la, claro, né? E a mãe estava em estado gravíssimo na UTI, e ela contando que ela estava muito triste por causa disso. E nós, conversando com ela, comentamos sobre a imortalidade da alma, que o espírito sobrevive depois da morte, que só morre o corpo. E ela nos disse assim: eu acredito completamente nisso. E contou um caso muito interessante. Ela é faxineira nesse hospital, faz muitos anos. E um dia ela disse que estava fazendo a faxina do centro cirúrgico de manhã, era 7 da manhã, e entrou um médico de roupa branca, bem alto, bonito, loiro, e ela cumprimentou: bom dia, doutor. E disse que ele não respondeu. Ela pensou assim: nossa, tão bonito, tão sem educação, nem me atribuiu bom dia. Passou e entrou. Aí daqui a pouco ele saiu, ela falou assim: ô doutor, não entra agora não, na hora que estiver pronto, tudo limpinho, a gente avisa. Aí depois ela foi comentar o caso, depois ela não viu mais ele, foi comentar o caso com as outras faxineiras, e elas falaram assim: não, mas você não reparou que os médicos só chegam às 8? Você estava limpando às 7, esse é o horário que nós limpamos, eles entram às 8, e tudo de avental e roupa verde para o centro cirúrgico. Aí que ela reparou que ele estava de branco. E pela descrição que ela deu, tinha uma outra senhora ali do lado, começou a chorar e falou assim: eu sempre vejo ele aqui, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Agora você descrevendo e contando, eu vejo que eu estava vendo mesmo. Eu fazia instrumentação para ele, dos instrumentos na cirurgia, e ele desencarnou nesse hospital mesmo, há muitos anos, faz mais de 10 anos. Ele desencarnou durante uma cirurgia, teve um infarto. E ele continuava vivo, ó, claro, que o espírito continua vivo e é imortal, e trabalhando ainda para ajudar. Aí que ela entendeu porque que ele não falou bom dia. Ele estava com a mente em outra coisa, provavelmente, né? Mas a vida imortal é uma consolação quando nós temos essa certeza, porque nossos queridos, eles vivem. E nós temos muitas experiências pessoais sobre isso. Uma certa ocasião, quando nosso irmão desencarnou, ele era 1 ano mais novo do que nós. Faz mais ou menos uns 8 anos já que ele desencarnou.
E ele nunca tinha ficado doente na vida. Tinha uma saúde de ferro. Estava com 53 anos na época, por aí. Apareceu com uma febrona e sangramento na urina. Foram ver, ele estava com câncer de rim, já estava com metástase no corpo inteiro. Ele lutou uns 2 anos. Aí nós fomos visitá-lo, ele estava internado no Hospital da Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo. Tinha convênio com a empresa que ele trabalhava. Aí, chegando lá, ele estava lúcido, extraordinário, mas nós vimos que ele ia desencarnar. Aí nós chegamos lá, era 8 da manhã, nós dissemos a ele assim: você já lutou demais, o seu corpo ele não aguenta mais. E você sabe, nos conhece a vida inteira, sabe que nós sempre falamos a verdade. A vida continua depois da morte. Deixa de lutar, tudo que você podia fazer, você já fez. Aí, isso era 8 da manhã, meio-dia chegaram lá uns engenheiros, porque ele era engenheiro, amigos dele, até perguntar a nós que religião que era a nossa, de tão tranquila que nós estávamos, que isso não era comum, eles falaram. Aí, às 4h30, ele desencarnou. Mas, gente, uma energia maravilhosa estava lá. Tanto que uma nossa tia muito querida de Brasília telefonou quando soube, lá nós estávamos lá no hospital, eu estou muito triste porque ele desencarnou. Aí nós comentamos, pois ela é espírita também, pois se a senhora estivesse aqui, eu não consigo nem ficar triste, porque a energia estava boa demais. Aí, passado o tempo, passou 1 ano. E nós um dia estávamos fazendo palestra num trabalho que nós realizamos de ajuda ao pessoal carente no centro espírita que frequentamos. E nós estávamos falando, sentimos uma energia deliciosa nas costas, né? Porque eu costumo dizer que a gente é cego, surdo, mas essa energia a gente sente. Aí uma energia tão gostosa que na hora nós pensamos, quem será que está aqui conosco enquanto falamos? Será que é o paizinho Hugo de Cambé? Porque ele era muito amigo nosso, de vez em quando ele está junto. Será que é o Jerônimo, outro amigo nosso também, muito querido, que já desencarnou? E continuamos falando. Aí quando terminamos a palestra, nós íamos perguntar a uma amiga que é médium vidente quem que ela viu, pensando que era o seu Hugo ou o Jerônimo. Nem perguntamos, ela chegou e falou assim: você não sentiu a presença do seu irmão aí, não? Nossa, que bonito que ele é. E ela é brincalhona, falou assim: na próxima encarnação quero casar com ele, porque ele é bonito demais. Ele era mesmo. Ela descreveu a roupa que ele estava usando, que ele estava com calça jeans, camisa azul, e que estava emocionadíssimo. Ela falou assim, que ele não conseguia parar de chorar, ele não conseguia transmitir para ela o que ele queria, porque fizeram uma surpresa para ele lá no mundo espiritual. Fazia 1 ano que ele tinha desencarnado, ele estava recuperado, trabalhando no socorro aos necessitados que chegavam lá no mundo espiritual, e resolveram fazer uma surpresa. Desceram com ele para ele conhecer um centro espírita aqui na Terra, mas não falaram nada. Ele não sabia que ele ia me ver e ver o meu filho, que tinha acabado de tocar violino. Então, quando ele viu a gente, ela falou assim, ele ficou tão emocionado que ele não conseguia parar de chorar. Então, gente, a vida continua. Nós temos, assim, muitas lembranças intensas, né? A certa ocasião,
Nosso pai também já desencarnou faz 5 anos. Ele desencarnou em março. Em agosto, todo segundo sábado do mês, nós fazemos uma reunião de oração, de socorro aos espíritos. Aconteceu a mesma coisa. Faz 5 anos que ele desencarnou. Nós até pensamos que bom que foi depois do meu irmão, porque aí meu irmão deve ter esperado ele lá, né? Mas aí nós estávamos nessa reunião mediúnica, era o segundo sábado de agosto. De novo, nós sentimos aquela energia dele, só passou pela nossa cabeça quem? Será que é o paizinho ou o Jerônimo? Não falamos nada, ficamos quietinhos enquanto estávamos ali no trabalho. E quando acabou o trabalho, uma outra amiga nossa, que também é médium vidente, ela chegou e falou assim: você não sentiu a presença do seu pai aí, não? Ele estava atrás de você, te deu um beijo no rosto e falou que se sente muito honrado por ter sido seu pai nessa encarnação. Ficou um tempão do seu lado. Aí que nós atinamos que era a véspera do Dia dos Pais, ele foi visitar a gente lá. Então, gente, é tanta coisa bonita, e as mães que nos contam dos seus filhos queridos, as filhas. Na época da pandemia, nós ouvimos tantos depoimentos que desencarnou tanta gente, e as pessoas contavam que elas sentiam que o filho querido ia partir, ou percebiam que alguém ia deixar, mas depois encontrava nos sonhos. Maravilhoso. Uma vez nós atendemos uma criancinha, não foi uma criancinha não, foi a mãe dela. Nós estávamos conversando sobre isso, porque ela contou que o marido tinha desencarnado jovem na pandemia com Covid. Aí, nesse assunto, nós começamos sobre a imortalidade, que encontra nos sonhos o espírito querido que já deixou esse mundo. Ela falou assim: ele veio avisar minha filha, doutor. Ele estava numa situação que já fazia uns 40 dias que ele estava internado na UTI, e nós tínhamos uma filhinha, uma filhinha de 4 anos. Isso já faz tempo que ela me deu esse depoimento. Foi logo depois que acabou o Covid. Ela falou assim: a nossa filhinha de 4 anos, ela acordou um dia à noite e viu o pai, O pai veio conversar com ela em sonho, e estava todo iluminado, lindo, e disse a ela que ela não veria mais nesse plano físico, que ele não ia poder retornar, que Deus estava chamando, mas que lá do mundo espiritual, para onde ele ia morar, ele ia cuidar sempre dela, porque ele amava a mãe dela, e que Deus estava chamando, mas que ele ia continuar cuidando, e que era para ela avisar a mamãe. A menininha acordou, era umas 3 da manhã, foi lá, acordou a mãe e contou o sonho. O pai morreu no dia seguinte, ele veio despedir. Então, gente, é tanto depoimento que qualquer ouvinte que estiver agora no nosso programa vai recordar de alguma coisa, ou que já ouviu, ou que já viveu, de alguém querido que vem no sonho, alguma mãe que fala: nossa, meu filho veio, estava tão lindo de branco, me mostrou o lugar que ele mora, falou que não é para eu chorar mais não, que ele está bem. Nossa, ouvimos tanto isso, né? Jane, você sabe que foi tão interessante, eu tenho uma sobrinha da parte do Cláudio, que ela é da igreja evangélica, acho que, se eu não me engano, é presbiteriana, aquela que desce na João 23 aqui em Londrina, uma igreja enorme, grande. E ela estava
lá, foi até no velório da minha sogra, que já faz, desencarnou 9 anos quase, 8 anos que a minha sogra faleceu. E ela estava falando, conversando com a minha filha. Aí a minha filha me chamou e falou: mãe, olha o que a Andréia está me contando. Aí eu falei: o que aconteceu? Aí ela falou assim: sabe, tia, eu tive um sonho esses dias, mas era tão real o sonho, que parecia que era verdade, que estava acontecendo. Eu me sentia assim. O pai dela já tinha falecido já fazia muito tempo. E ela falou que ele conversou bastante com ela, ela não conseguiu captar, lembrar do que ele conversou, mas lembrou assim, ele falou para ela: agora eu tenho que ir embora, que eu tenho tarefas a cumprir. E ela falou: não, pai, não vai. Ela abraçou, ele era meio fortinho, abraçou assim na barriga dele, né, chorando e falando para ele que não podia ir. E ele falou: filha, eu tenho que fazer essa tarefa, não posso faltar nesse serviço, né? Ela falou: tia, o que é isso? Eu falei: você encontrou com o seu pai. O espírito, a alma, não morre. O espírito não morre, ele continua, né, pleno de oportunidades de se equilibrar, de estudar. Carbachuta, eu mesmo acabei de falar para vocês, o trabalho do plano espiritual, o que é? É o aprendizado, é o trabalho no bem, a gente aprende a caridade, a gente aprende a tirar do coração o egoísmo, né? E nos ligarmos às coisas do além, das coisas, né, materiais. Mas eu gostaria de falar agora, porque nós estamos em dezembro, né, Jane? Sim. E esse dezembro é o aniversário do nosso querido Jesus, né? Ah, sim, nós não podemos ficar sem falar do mestre, né? Porque se o mundo estivesse já capacitado a fazer o que ele ensinou, nós não tínhamos guerra nem rumores de guerra, ia ser todo mundo fraterno, né, gente? Olha, Jane, a Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, quando ela fala das boas novas, né, é uma psicografia do Divaldo. Esse livro é lindo, ela tem vários livros falando sobre os personagens e as lições de Jesus. Então ela vem contando dos antigos, aqueles triunfadores de um dia, ela chama. Todos esquecidos. Aí ela fala assim: ele chega silencioso, pulcro, quer dizer bonito, belo, e fica, né? Ele fica porque ele reúne a malta dos aflitos e os agasalha ao próprio peito. É lindo isso, né? Nada solicita, coisa alguma exige. Libertador por excelência, canta o hino da verdadeira liberdade, ensinando a destruição dos elos inferiores, da inferioridade que emana no homem essas cruéis cadeias. Quer dizer, se a gente seguir Jesus, nós vamos perder todos esses elos da ilusão, né, das imperfeições, né? O suave balido da sua voz acordam esperanças, se levantam ideais esquecidos. Eu achei tão lindo que eu tinha que copiar para vocês. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através do Chico Xavier, ele também fala de um modo muito bonito de Jesus. Ele começa falando sobre a manjedoura. E ele diz assim, olha que bonito: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes, porque o ser humano está se perdendo no egoísmo e no orgulho, né? A humildade é a chave de todas as virtudes. Jesus podia ter nascido neto do imperador de Roma, mas nasceu filho de uma família simples. E lá no meio dos animaizinhos, porque não tinha pensão que ele pudesse participar, né? Aí Emmanuel fala: começava a era definitiva da maioridade espiritual
da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O Mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Olha que coisa linda, né? Jesus é espírito puro, o governador espiritual da Terra, e o espírito puro já alcançou união com Deus, ele não precisa mais aprendizado, ele já sabe tudo. E ele nasceu nesse mundo para nos ensinar o amor e o perdão. Ele se sujeitou a nascer nessa situação de dores do nosso mundo, quando ele vivia num mundo de beleza, de amor, de fraternidade, porque ele sempre confiou que os homens, seus irmãos, como ele mesmo nos disse, deuses, vós sois deuses. E nós, se fizermos o que ele nos ensinou e tivermos fé, nós vamos caminhar rapidamente na nossa evolução. Pois é, Jane, a gente que está há algum tempo na doutrina, sempre tem alguém que chega, né? Já tive alguém que chegou perto de mim e falou assim, mas como que você tem certeza da vivência no mundo, do mundo espiritual? Se nem Jesus falou disso. Como não? Se ele apareceu para os seus discípulos, então né? Eu falo mais explícito, né? Eu falo assim, ó, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, porque lá onde eu estiver, estejais, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então, gente, depois que nem Jane lembrou agora, depois do seu desencarne,
né? Ele apareceu depois de 3 dias e mostrando que ninguém morre. Aí fala, mas Jesus é Jesus. Mas é interessante, né, Silene, que os discípulos, o Mateus teve o cuidado de escrever assim: e ele surgiu no meio deles quando todas as portas e janelas encontravam-se fechadas. É para a posteridade entender que não era de carne e osso, porque senão tinha que passar por uma abertura, era um espírito, atravessou. Apareceu. Então, o espírito superior não precisa abrir a porta, ele atravessa. Ele aparece, atravessa. Espírito inferior ainda, né, eles... Às vezes não sabe, tem até que bater na porta, né? Aconselho a assistir o Ghost. Faz tantos anos que apareceu esse filme. Olha, e muita gente, foi um filme que muita gente assistiu. Nossa, esse filme é uma obra-prima. Eu até fiquei na época pensando, será que quem escreveu essa história, leu o livro dos espíritos, estudou as obras de Kardec, que ficou muito bem feito, né? E numa época que não existia nem filme espírita, que agora a gente vê os filmes espíritas, Nosso Lar, né, os mensageiros, tudo aparecendo, já mostrando por quê. Porque é o momento da gente acreditar na vida futura. Se nós acreditarmos na vida futura piamente, a gente não vai chorar tanto os nossos mortos. Certa feita eu tive a oportunidade de conversar com o espírito, e ele dizia assim: senhora, pede para minha mãe não chorar mais. Eu preciso seguir a minha vida. Eu não consigo seguir, eu estou parado por causa das lágrimas da minha mãe. Ai, eu fiquei com tanto dó nesse espírito, mas com tanto dó, porque justamente, né, a gente que tem aquela percepção, é lógico que foi estudo, né? A gente vem estudando. Eu acredito que em outras encarnações, mesmo sendo católica, estudei muito o Evangelho, tudo, né? No plano espiritual e a doutrina que a gente estuda e esclarece muito. E foi engraçado porque eu cheguei de São Paulo há 40 e poucos anos atrás, e eu era toda ciência, adorava ciência, né? Adorava ciência. Cheguei numa casa pequenininha, e me falaram, eu morei 6 meses em Maringá, e me falaram assim: você vai lá em Cambé, que é pertinho de Londrina, paulistana. A minha sogra era dentro de São Paulo, era 20 quilômetros de distância da minha casa. E no meio de todo o trânsito, né, 23 de maio, na leste-oeste, tinha que atravessar a cidade toda. E aqui, 7 quilômetros é logo ali para a gente, né? E aí eu sei que no final das contas eu fui nessa casa pequenininha e o seu Hugo me laçou. Foi tão interessante, né? Até me emocionou. E quando eu lembro, eu até me emociono. Sou muito grata a ele. Aí o que ele fez comigo? Ele me deu 2 livrinhos, o Palavras e Ensinos de Jesus. Parábolas e Ensino de Jesus de Carvachútil. E me deu de Paulo Alves de Godóis, acho que é comentários sobre o Evangelho, qualquer coisa assim. As 2 eram de Evangelho. Eu me apaixonei. A ponto de, certa vez, eu encontrei com ele naquela descidinha lá do nosso centro, para chegar na Zeca, né? Na entrada, entre o salão com o escritóriozinho. E eu falei para ele: seu Hugo, tem que conversar, nem me lembro mais onde que era. Eu marquei um estudo numa casa, falei para ele, não sei o que falar. Ele virou para mim e falou: fala sobre o Evangelho, minha filha, você nunca vai errar. Ele era bem assim, amoroso, né? Ele falava com a gente amoroso. Então, ele deixou saudades no nosso coração. Nós temos aqui, Silene, do Divaldo, psicografado pelo Divaldo, pelo espírito da Joana de Ângeles, o livro Oferenda,
E tem uma mensagem aqui que nós achamos assim bem de acordo com o programa de hoje, chama-se Em Face da Morte. E ela diz assim: a mais pungente dor moral, pertinaz e profunda, é a que decorre da separação imposta pela morte física. Nada que se lhe equipare, considerando as injunções que impõe de tal modo que dilacera os tecidos sutis da alma, mesmo quando aguardada ou almejada, constitui surpresa, graças ao convite vigoroso que faz em relação à única realidade de que ninguém se pode eximir, a imortalidade. Sorrateira, arrebata os afetos e carrega os adversários, produzindo inusitada emoção que sempre aflige, particularmente quando se trata dos amores aos quais se tem vinculado o coração. Enigmática, transfere os seres de um para outro estágio de vida, mas não os aniquila. Libertação para uns, ensejando felicidade e triunfo, após as caminhadas rudes, face grilheta e cárcere para a consciência que se intoxicou pelos vapores da insensatez, ou que cultivou os cardos da criminalidade a que se submeteu em demorada constrição. Concessão divina é incompreendida por aqueles que amam a ilusão e se arrojam à fatuidade do poder terreno. A ninguém poupa e a todos iguala, temporariamente, para selecioná-los logo depois, através dos títulos morais de que se fazem portadores. Não te rebeles ante as conjunturas da morte, que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Os teus afetos te aguardam esperançosos. Não os decepciones com a revolta ou com o desespero injustificado. Eles vivem, como também viverás. Anteciparam-te na viagem, mas não se apartaram realmente de ti. Não os vês, mas estão ao teu lado. Não, se os amas, estão contigo. Se os detestas, vinculam-se a ti. Não os fixes às memórias inditosas, aos impositivos da paixão, às condições da tua dor. Luariza a saudade mediante a certeza de reencontrá-los. Assim, utiliza as tuas horas disponíveis para produzir no bem, pensando neles, orando por eles, convertendo moedas em pães, flores transitórias em reconforto para outros seres que padecem privações. Se desejares fazer mais, coloca alguém arrancado dos braços da orfandade ou da miséria, da velhice ou da viuvez no lugar deles no lar, e ajuda por amor a eles. Bendirão teu gesto e acercar-se-ão mais de ti, ajudando-te também. Essa dor angustiante e rebetadora diminui quando o amor se desdobra em direção do sofrimento humano por afeição e gratidão dos que morreram e vivem. No Calvário, rompendo o silêncio dominador à hora extrema, Jesus, antes da libertação total, fez-nos o precioso legado de entregar sua mãe a João
e este àquela, como a legislar que a mais alta expressão do amor é a doação da vida a outras vidas, por tributo de carinho à sua vida. Medita e enxuga o pranto da saudade, transformando-o em esperanças de felicidade por vindoura. Lindo, né? Você vê, esperança mesmo, calma e tranquilidade. Eu acho assim, a gente tem que estudar, a gente tem que raciocinar, porque Deus, que é Pai, que é justiça suprema, né, que é amor, Deus não ia aniquilar, fazer um sofrer, o outro não sofrer, essas discrepâncias que a gente vê na vida. Por quê? Porque Deus é Pai. Então, existem leis divinas que regem as nossas vidas, mas também existe a misericórdia divina, porque ninguém morre, a vida continua, o tempo urge. Então, o tempo urge para nós. Deus não tem pressa, a pressa é nossa, né? Então, eu que tive uma experiência assim, quem perde um filho, perde um braço, um pedaço da gente. Mas, graças a Deus, eu tive a doutrina que me sustentou. Lógico, saudades eu tenho, lágrimas caem, mas nunca, nunca é contra Deus. Eu agradeço a Deus a oportunidade de saber e tenho certeza absoluta na vida espiritual. Mas por quê? Porque aprendi a analisar, aprendi a trabalhar, sim, a questão dos porquês da vida. Então, tudo eu raciocínio. Até quando escuto alguma coisa de outra religião, de outras pessoas, eu analiso. Se for boa, eu acho, vamos colocar. Aprimorar, né? Você tem que... Porque eu sei que os espíritos aproveitam todos os ensejos, aqueles que nos amam, é lógico, os nossos protetores, mas aproveitam todas as oportunidades para que a gente possa ou acordar para despertar para a realidade da vida, ou então para a gente aprender alguma coisa e captar alguma forma. Às vezes, Divaldo eu vou contar uma historinha aqui bem rápida, porque nós já estamos acabando aqui em 2 minutos só. Vou contar uma historinha muito rápida do Divaldo. O Divaldo Franco, ele tem um amigo que tem uma casa na praia. E ele falou que ele pegou lá uns trabalhadores da casa no domingo, isso já faz muito tempo, está no livro O Semeador de Estrelas. E eles entraram no carro, um filho dele foi dirigindo, uma Kombi, e eles erraram o caminho que eles estavam acostumados, 20 quilômetros, não foi 1 ou 2 quilômetros, foram 20 quilômetros, eles se perderam. Todos que estavam lá se perderam. Aí eles pararam num local e viram um andarilho lá e perguntaram como é que eles tinham que fazer para chegar na tal praia que eles... Né? Falaram, se eu segue aqui em frente, aí o senhor vai chegar numa prainha, se eu vira à direita. Ah, tá bom, obrigada, foi. Quando eles estavam chegando na prainha, ele viu uma moça entrando no mar e ele escutou uma voz assim, vai correndo, tira aquela mulher da água que ela vai se suicidar. Aí ele mandou parar a Kombi e foi. Ele não sabe nadar, mas a mulher estava entrando na água, né? E ele tirou ela de lá. E ela chorando falou, deixa eu ir e tal. Aí ela contou a história dela. O marido tinha ido embora da casa dela, ela tinha 6 filhos e ela não tinha como sustentar os filhos estavam com fome e ela não tinha como sustentar. Aí o Divaldo falou para ela assim, se cotizaram lá, falou assim para ela, nós vamos ajudar a senhora. Nós vamos trabalhar, sábado a gente vai voltar, nós fazemos assistência aos sábados e vamos ver como é que nós vamos poder ajudar a senhora. Aí ela ficou tão aliviada, né, porque eles tiraram lá, se cotizaram, deram um dinheirinho para ela comprar a comida e ajudou. Aí ele fala assim, foi uma intervenção dos espíritos
porque depois disso, clareou a mente deles, eles acharam direitinho o caminho da tal prainha que eles tinham que ir. Eles tinham que errar de propósito. A espiritualidade fez eles errarem de propósito. Então os espíritos, eles realmente nos auxiliam para a gente ou auxiliar alguém ou para a gente aprender alguma lição. Gente, muita paz a todos. Nós vamos ter agora a palestrinha curtinha, mas muito didática do Dr. José Antônio Vieira de Paula, e que hoje vai falar sobre continuar falando sobre as bem-aventuranças. Nosso desejo de paz profunda e um bom domingo a todos. Até a próxima. Olá, amigos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre as bem-aventuranças, começamos com bem-aventurados os pobres de espíritos e ali fizemos uma abertura, uma análise do que significam as bem-aventuranças. Hoje nós vamos estudar uma das bem-aventuranças, aquela que Jesus se referiu dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então nós vamos começar analisando a informação que Jesus está nos dando. Ele está dizendo que quem for manso de coração vai herdar a terra. O que é herdar? O herdeiro é aquele que recebe algo para seu usufruto. Seu pai deixa um terreno para o filho, quando o pai parte, aquele terreno passa a ser do filho como herdeiro. Então ele herdou. Então, se Jesus está dizendo que a terra vai ser herdada para os mansos, veja quanta informação Jesus já está nos passando ali naquele momento. Jesus já está dizendo que haverá um momento em que a terra não será um mundo onde habitarão qualquer tipo de espíritos, mas apenas espíritos que têm um grau de evolução moral diferenciado, de mansos de coração para cima. Mas como que a gente vai entender isso? Então nós vamos na doutrina espírita, vamos pegar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai, onde Allan Kardec vai discorrendo sobre esse assunto, e onde Santo Agostinho escreve mensagens sobre o que é mundo de expiações e provas, o que é mundo de regeneração, e nós vamos compreendendo então a que se referia Jesus sobre herdar a terra. Aqui no início, na primeira palavra de Allan Kardec está assim: a casa do Pai é o universo. Então, onde houver mundo habitado, ali haverão espíritos, almas, num grau de evolução moral compatível com aquele mundo. Então, Allan Kardec ele vai classificar esses mundos no item 4 de uma maneira em que ele diz assim: as categorias do mundo vão depender das categorias morais dos espíritos que ali habitam. Podemos dividir os mundos em aproximadamente 4 ou 5 tipos de categorias, só para ficar mais didático, dizendo assim: os mundos onde as almas começam, os espíritos criados por Deus, começam as suas primeiras encarnações, vão ser chamados de mundo primitivos. Então existem no universo, sempre existirão enquanto Deus criar, disse que Deus cria sem cessar, sempre existirão mundos primitivos, quer dizer, onde estão as almas que estão começando a adquirir consciência, compreensão da existência, quer dizer, da sua capacidade de construir, de produzir, de edificar. Vai lembrar a Terra em épocas lá atrás, nas épocas dos primeiros seres humanos da Terra. Isso é um mundo primitivo. Mundo de expiação e provas seria um mundo onde as almas já evoluíram intelectualmente, mas não moralmente. É onde predomina o mal sobre o bem, onde predominam os desejos materiais sobre o desejo, o anseio espiritual. Então nós vamos analisar que dentro dessa classificação eles vão nos apresentar várias características desses mundos. O de expiação e provas, o mal predomina sobre o bem. Depois viria o mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? Nós vamos ouvir aqui, analisar a definição que Allan Kardec dá e a definição de Santo Agostinho para o mundo de regeneração. Porque nós
nosso interesse no mundo de regeneração, porque nosso mundo é um mundo de expiação e provas, e à medida que as almas forem progredindo espiritualmente, a lei de Deus é de progresso sem cessar, à medida que as almas forem progredindo espiritualmente, vai chegar uma hora que vai se confundir muito, vai ficar muito distante os estados morais dos espíritos aqui na Terra, os muito maus e os que já estão muito bem, evoluído moralmente. Então não é mais compatível que vivam juntos, porque os muito maus vão perturbar demais o prosseguimento da evolução dos bens. A partir do momento em que os espíritos bons já não conseguem sensibilizar os espíritos maus, esses espíritos maus vão ser convidados a se retirar deste mundo. E aí nesse mundo começam a predominar os espíritos que já alcançaram um grau moral de evolução, onde as virtudes estão predominando sobre as paixões. Então, nesse instante, esse mundo ele recebe uma nova classificação a partir desse momento, onde predomina nesse mundo o bem sobre o mal, a espiritualidade sobre o materialismo, onde as paixões vão deixando de existir. Esse mundo é um mundo onde a alma descansa das lutas, já não há necessidade de expiações, há sim de provas, porque o espírito está em progressão. Então esse mundo passa a ser um mundo de regeneração, e a Terra está vivendo essa grande transição já há décadas, há séculos. Ela vem assistindo a partida de espíritos inferiores e a chegada, a evolução dos espíritos aqui na Terra. Aí na Gênese, Allan Kardec vai colocar no último capítulo, praticamente, a nova geração dele diz assim: para que os homens sejam felizes sobre a Terra, quer dizer, para que um dia a Terra alcance um outro degrau, onde só vivam as pessoas que vivam aqui, vivam felizes, né, dentro do possível de um mundo que ainda não é um mundo perfeito. É necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos, tanto no mundo físico de encarnados, quanto no mundo espiritual de desencarnados. Então, para onde que vão se construir, se constituir, se transformar espíritos aqui na Terra? E mesmo em outros planetas como a Terra, onde os espíritos estão evoluindo e deixando as suas paixões e se transformando em espíritos bons, eles podem vir para a Terra, ajudar o progresso da Terra. Então na Terra nós vamos ter bons espíritos predominando, e ele passa a ser chamado mundo de regeneração. Podem vir de planos mais elevados, espíritos que já venceram as paixões humanas há muitos séculos, e eles virão para impulsionar o progresso moral no mundo. Então, saindo os espíritos imperfeitos, que não se sensibilizaram com o bem, não se sensibilizaram com a espiritualização, não entenderam Deus, se afastam daqui, evoluem os daqui, vêm os evoluídos de fora, nós temos um outro mundo no mesmo planeta. Então continua sendo a Terra. Por que nós não saímos daqui e não vamos para um mundo melhor? Porque Jesus determinou, segundo a vontade de Deus, que a Terra se tornasse um mundo onde habitassem almas elevadas. Então Jesus diz: os mansos herdarão a terra. Ele está dizendo que haverá um dia na Terra espíritos só de grau evolutivo superior. Então isso é que é o interessante, que é o gostoso, porque nós podemos nos selecionar para ficarmos aqui. Então nós vamos concluir esse raciocínio com a parábola do joio e do trigo. Quando Jesus diz que um proprietário de uma terra chama seus empregados e pede para que eles semeiem o trigo. Mas os empregados percebem que de madrugada veio o inimigo, assim é dito no Evangelho, na parábola de Jesus, o inimigo do bem é o mal, que ele veio e semeou o joio, o mato no meio do trigo. E eles vão preocupados chamar o Senhor logo de madrugada: Senhor, o inimigo plantou o joio no meio do trigo, o que nós fazemos? E diz o dono da terra, segundo Jesus: deixe o joio crescer junto com o trigo. É a terra hoje.
É onde os espíritos que já alcançaram um grau de bondade estão vivendo ainda cercados por espíritos cruéis, espíritos ruins, espíritos maus. Mas diz Jesus, na hora da ceifa, nós separaremos o joio do trigo, o trigo será atado em feixes e lançado ao fogo. Quer dizer, esses espíritos que não aceitaram evoluir pelo livre-arbítrio vão ser levados para mundos inferiores. Ah, mas eles então involuíram? Não, eles não evoluíram. A Terra é que mereceu espíritos melhores. Então eles não têm mais condição de viver aqui, só vão atrapalhar. E não estão aptos a se sentirem sensibilizados pela ação do bem sobre as suas próprias vidas. Então eles vão para mundos inferiores. Essa é a grande migração que está havendo. Muitos espíritos ruins, cruéis, já não encarnam aqui, mas muitos espíritos ruins estão em torno da Terra ainda, influenciando o nosso mundo. Eles vão sair daqui, mas será na hora determinada por Deus, a hora da colheita. Então é a hora que o joio e o trigo vão ser separados. E Jesus diz, bem-aventurados os mansos de espírito, porque herdarão a terra. Então Jesus já falava desse grande momento que nós estamos vivenciando hoje e queremos, se Deus nos permitir, estarmos lá na frente, continuando aqui na Terra, não como espíritos puros, mas como melhorados, bons espíritos, se Deus quiser. Meus amigos, uma correção. Quando comentamos que no final o joio seria separado do trigo, falamos que o trigo era atado em molhos. Não, o joio é atado em molhos e lançado ao fogo segundo Jesus. Quer dizer, os espíritos inferiores serão todos retirados daqui e levados para mundos compatíveis com o grau de evolução em que eles se encontram. Fica aí a nossa correção de hoje. Obrigado a todos, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.